Abra suas Bíblias em Tiago capítulo 1. Peço para o irmão Mário colocar Mateus 5,43. Epístola de Tiago. Quero falar um pouco sobre aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento na santificação. Então, por isso, nós vamos ler um texto principal que está em Mateus 5, onde Jesus nos orienta a sermos perfeitos como Deus é perfeito. Mas durante, então, o desenvolvimento da ministração, nós vamos nos aprofundar na carta de Tiago. Então, usando a mesma linha de raciocínio para nos aperfeiçoar na santificação. Tiago, que era pastor na igreja de Jerusalém, e ele escreve, então, essa epístola para as 12 tribos que estavam dispersas pelo mundo. Mas, primeiro, vamos então às orientações de Jesus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Assim fala a santa palavra. Ouviste que foi dito, amará teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. No princípio, nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Mediante disso, nós obedecemos a palavra, somos batizados. Mas isso não significa que já chegamos na perfeição. E nem que nós podemos parar de buscar a santificação. A santificação, ela tem que ser diária. A salvação em si, ela já foi dada pela graça de Jesus Cristo quando Ele morreu por nós na cruz. É mediante a fé. Mas a vida cristã não termina nessa salvação inicial. Somente ali pela fé. Ela continua com um processo de santificação diário. É um crescimento. Crescimento em obediência da palavra de Deus. Sermos semelhantes com Cristo. E a santificação, então, é um aperfeiçoamento no cumprimento da palavra de Deus. Temos que cumprir a palavra de Deus para ir nos aperfeiçoando. E no dia a dia nós pecamos, nós erramos. E Jesus aqui ele deixa bem claro, sede vós por perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E Tiago, então, aqui vem nos orientando, mais especificamente, nas áreas que nós devemos nos aperfeiçoar. E aqui nós podemos, daqui para frente, deixando com a Bíblia aberta e acompanhando em Tiago. E é normal e possível que em um determinado momento da nossa vida, nós passamos por dificuldades. Nos deparamos com alguma situação, com necessidades que a gente passa na vida. Todos nós passamos por necessidade. Muitas vezes, algo que nos contraria a nossa própria vontade, o nosso querer. E para nós, crentes, é importante então nós tirarmos proveito dessa situação de dificuldade que estamos passando para nos aperfeiçoar cada vez mais, mesmo passando por essas necessidades. E nós podemos ver logo no capítulo 1, no versículo 2, e eu vou bater versículo praticamente por versículo, Tiago ele nos orientando sobre festejar com alegria na presença de Deus, mesmo durante as provações. Nada de murmuração, alegria mesmo passando por tribulação. Logo em seguida, Tiago então ensina que as provações da nossa fé produzem perseverança. Perseverança quando nós tivemos fé. Alegria mesmo passando
por necessidade. E quando nós perseveramos, então seremos perfeitos. Perfeitos e completos. Para nós estarmos, então, na presença de Deus. E assim, não faltando nada para nós. Quando temos Deus em nós, na nossa vida, podemos passar por qualquer necessidade. Mas não vai faltar nada, porque nós temos alegria. Então, quando nós passamos por essas necessidades, automaticamente, nós desejamos suprir essas necessidades. E muitas vezes, nós perdemos o equilíbrio e nós, muitas vezes, não medimos as consequências e nos descuidando e caímos muitas vezes em tentações. E ali vêm as orientações. Então nós precisamos nos aperfeiçoar em sabedoria para agir corretamente nesses momentos de tentação que nós caímos. Isso depende de nós. E Tiago fala no versículo 1:5, pode acompanhar na Bíblia. Se, porém, alguém de vós necessita da sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Ele dá sabedoria para nós. As nossas condições terrenas, elas são transitórias. Nós podemos passar por tudo que dificuldade. E Jesus falou, neste mundo sofrereis aflições. Não importa se você tem fé, se você é crente, se você não é crente. O sol nasce para todos. O sol é escaldante para todos. Mas nós temos que saber que quem obedece à palavra de Deus, como essa vida nossa, ela é transitória, é passageira, mas o porvir é eterno. E é ali que nós temos que estar na presença de Deus. A decisão é agora, não é depois. A decisão do porvir é agora. Ou você estará junto com Deus, na graça de Deus, ou você estará no inferno sofrendo eternamente. E Tiago fala então no versículo 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, junto com Deus. A coroa que o Senhor prometeu aos que amam a Deus. E ele nos orienta, Tiago, logo no versículo 13, ele nos orienta que Deus, ele não tenta ninguém. Ninguém é tentado por Deus. E ele também não pode ser tentado pelo mal. Ele não tenta ninguém. Então, não acha que é Deus que está tentando a gente. As pessoas são tentadas, são enganadas pelos próprios maus desejos. Nós temos maus desejos, surgem ideias. Não é Deus que está tentando, é nós. Ou é o inimigo, o diabo, ou é as nossas próprias tentações, os nossos próprios maus desejos. Logo em frente, no versículo 15, Tiago, então, fala que quando desejamos algo errado, quando nós queremos algo errado, desejamos algo errado, então, damos a luz ao pecado. E quando nós pecamos, o pecado é consumado, então gera a morte. A morte que aqui está falando é morte de inferno. Morte eterna. Portanto, então, nos momentos de necessidade, nós temos que nos acautelar cada vez mais. Então, nos aperfeiçoando contra essas tentações. Tentações todos nós passaremos. Podemos ver no versículo 18 que Deus, Ele criou de sua própria vontade. Ele nos gerou pela própria verdade, a palavra. E nós somos as primícias da sua criatura. E no princípio, quando Deus então nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não nos criou formuladores de tentações. Não, Ele apenas nos deu livre arbítrio. A decisão é nossa, se vamos querer errar ou não. E o primeiro casal errou. Mas quando damos então ouvidos às tentações, nós começamos a sair da verdade. E nós começamos
e começamos a deixar de refletir aquelas condições primárias, as primícias que Deus nos fez. Deus nos fez primícias. Então nós nos afastamos daquela identidade primária que Deus nos fez. Começamos a tomar decisões. E Jesus diz lá em João 15:14, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. E Adão e Eva, eles saíram da vontade de Deus e foram expulsos do paraíso. E nós somos expulsos da presença de Deus quando nós pecamos, quando nós cometemos os erros. E quando, então, nós damos espaço para a cobiça, para essas vontades que nós temos muitas vezes para suprir as nossas próprias necessidades que temos no dia a dia. Então, essa cobiça, ela começa a gerar o pecado dentro de nós. Gera tentações, nos transforma para o erro, transforma em pecado, e cada vez afastando mais nós de Deus, da presença de Deus. Então temos que ter essa atenção. E quando nós deixamos, então, de obedecer a Deus, já não permanecemos na posição de amigos de Deus, e somos expulsos de sua presença. Precisamos nos arrepender neste momento. Por isso, o culto já começou num sentido de arrependimento, de se consertar com Deus. Nós precisamos permanecer na palavra, para poder continuar vivendo como primícias de Deus. Você é primícia de Deus. Mas não podemos ficar utilizando o nosso livre-arbítrio. Quando usamos o livre-arbítrio, saímos da presença de Deus. Mas Ele nos concede. E Tiago também, então, nos orienta logo em frente sobre ouvir e falar. No versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Ouvir, saber ouvir para depois falar. Escute primeiro o que o outro está falando. Não dê resposta antecipada. Tiago aqui está nos orientando dessa maneira, porque a justiça de Deus, ela não opera junto com a ira do homem. Muitas vezes nós iramos, e quando nós iramos, Deus automaticamente se afasta de nós. Nós se afastamos de Deus, na verdade. Precisamos então atentar para não revidar com palavras ofensivas, com xingamentos. Se os outros estão falando, deixe que fala. Temos que nós tomar mais cuidado com o que nós falamos, com as palavras que nós proferimos, para não perder a bênção, para não perder as primícias que somos. E mais em frente, no versículo 21, Tiago fala que temos que nos despojar de toda imundície de palavras torpes. Palavras torpes que muitas vezes falamos, piadinhas, muitas vezes até blasfêmias. Nós não podemos soltar palavras torpes ou qualquer vestígio de palavra mal colocada. Raciocine antes de falar uma palavra. O que você vai falar? Então precisamos escutar mais o que o outro tem para falar, para depois responder. E responder daí com mansidão, com sabedoria, como Deus está nos ensinando, como a palavra nos ensina. E outro ponto logo em frente que Tiago destaca é o aperfeiçoamento na imparcialidade. Sermos imparcial com as pessoas, tratar todos iguais. Muitas vezes nós tratamos pessoas diferentes, com modos diferentes. Isso é parcialidade. Nós não podemos ser parcial. Tiago fala que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós não temos fé em Jesus, que é o Senhor da glória. Deixamos de ter fé em Jesus quando nós escolhemos pessoas, tratamos pessoas diferentes. E muitas vezes basta uma pessoa diferente, um afortunado, uma pessoa de renome entrar na nossa casa, ou muitas vezes até na própria igreja, que começamos a tratá-la diferente, colocamos numa posição melhor para sentar, oferecemos um cafezinho diferente, o melhor café, não. E acabamos excluindo aquelas pessoas que estão aqui na nossa presença, dia a dia, nos ajudando. Isso é parcialidade. Não podemos tratar pessoas diferentes, porque é filho do fulano, porque é o fulano, não.
Quando fazemos esse tipo de escolha, nós nos tornamos juízes. Juízes com maus pensamentos. E quem pode julgar, quem é juiz, somente Deus. E Deus, ao contrário, Ele escolhe os pobres. Os pobres, aqueles pobres que nós julgamos, perante o mundo são pobres. Mas Deus faz eles ricos, ricos na fé. Que é desses que Deus se agrada. Esses são os herdeiros do reino de Deus. Os que amam a Deus são os herdeiros. E quem somos nós, então, para julgar essas pessoas, desonrando um ou outro? Se estamos fazendo qualquer tipo de acepção de pessoas, estamos cometendo pecado. É a palavra que está falando. Então nós seremos condenados. Condenados como transgressores, por julgar as pessoas e dar prioridades, ser parcial. Nós precisamos ser imparcial, tratar todos iguais. Então nós devemos buscar a santificação, o aperfeiçoamento, de maneira que não venhamos a tropeçar em qualquer erro, para nos tornar culpados de alguma maneira. E outro ponto mais em frente, capítulo 2, 14, um ponto que nós precisamos aperfeiçoar é sobre as obras e a fé. Não basta somente fé. É a fé que salva, fé em Cristo que salva. Mas não basta. Nós temos que ter obra, apresentar alguma coisa para Deus. A palavra, ela deixa bem claro que a obra em si, ela não salva. Quem salva é a fé em Cristo. Mas nós temos que ter fé e atitude. Fazer algo. Que proveito que tem essa fé, muitas vezes, fajuta. E o irmão está passando necessidade e muitas vezes nós não ajudamos. Até mesmo aquele ladrão que morreu na cruz, não foi somente a fé que salvou ele tomou atitude, ele defendeu Jesus contra o outro ladrão. Ele defendeu. Esse está morrendo sem pecado, nós somos culpados. Não foi só a fé dele que naquele último momento que... Não foi só a fé. Ele tomou atitude, até o próprio ladrão tomou atitude, ele defendeu Jesus. Muitas vezes pregamos a palavra errada, achamos que ele foi só pela fé. Não foi só pela fé. É a fé que salva, sim. Mas esse ladrão, até ele tomou atitude. Ele defendeu Jesus. Crer em Jesus, até os demônios creem. Até o diabo crê. Ele crê, mas ele estremece. Ele estremece porque ele não cumpre a palavra de Deus. Muitos creem, mas não cumprem a palavra de Deus. Nós precisamos ser cumpridores da palavra. Crer sem obra é fé morta, é estéril. Precisamos ter atitude. Abraão, ele justificou apresentando o seu filho. Ele ia sacrificar o seu filho. Nós temos que ter fé. Fé e atitude. Obedecer o que Deus manda. O que Deus mandou. Nós temos que nos aperfeiçoar, sim, na fé, mas também nas obras. Praticar e cumprir. Tiago fala no 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Está na palavra. Outro ponto importante que Tiago ensina no 3:1 em diante é o aperfeiçoamento no uso da nossa língua. Controlar a língua. Se nós somos capazes de controlar a língua, nós controlamos o resto. Nós conseguimos controlar todo o corpo. Mas quando nós falamos demais, nós não controlamos nada na nossa vida. A língua, ela pode condenar, ela pode nos condenar outra pessoa. Ela condena, nos condena a nós, nosso corpo individual. Ela pode condenar uma igreja por completo. E quanto mais ainda, quando é uma língua inflamada,
inflamada por palavras do maligno, palavras do inferno. Tem pessoas que acrescentam além do xingamento. É palavras malditas mesmo. Então, assim, nós nos contaminamos perante Deus. E o homem, ele consegue dominar muitas vezes máquinas, animais, muitas vezes até feras, mas não consegue dominar a própria língua, que é tão pequenininha, que cabe dentro da boca. Muitas vezes nós não conseguimos, por falta de quê? De sabedoria. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós viemos para a igreja, nós entramos na presença de Deus, nós louvamos, agradecemos a Deus, e logo depois saímos fora da igreja e começamos a falar mal de alguém. Temos que ter esse cuidado. E assim nós acabamos perdendo toda aquela bênção, aquele culto maravilhoso que foi a Deus, as bênçãos que Ele derramou a nós. E Tiago 3,12, ele fala: acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figo? Ou você é ou você não é. É crente, não é. Figueira não produz azeitona. Figueira produz figo. Crente tem que produzir amor, compaixão. Isso que Jesus e o seu irmão Tiago está explicando. Então nós precisamos de sabedoria. Se alguém fala mal de alguém para você, com certeza vai falar mal para o outro de você. Ele vai trocar. É um instante aqui, tá? Então tome cuidado. A palavra, ela fala no capítulo 5:12. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Então saiba o que falar. Não entre em conversa. Sim, sim, não, não, e basta. E voltando no capítulo 3:13 em diante, Tiago também fala sobre sabedoria. Aperfeiçoamento na sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria terrena. Muitas vezes a sabedoria humana, ela é apenas terrena, é ciência, conhecimento animal, e algumas vezes até demoníaca, pensamentos errados, como o pensamento de Eva, e Adão caiu naquela tentação também. Influência. Achou que teria uma sabedoria, mas seus olhos abriram somente para o mal. No 3:17 em diante, ele também fala sobre a sabedoria de Deus. E ele mostra que a sabedoria de Deus nós podemos demonstrar com um bom procedimento, com boas obras, com imparcialidade e com justiça. Se houver qualquer sentimento entre nós, sentimento de ciúme, sentimento de divisão dentro da igreja, ali vai ter confusão. Vai ter confusão porque é obra maligna. Não pode haver confusão dentro da igreja. A sabedoria que ele mostra, que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. É dessa maneira que nós temos que viver. Essa é a sabedoria. Tudo tem que ser feito com motivação para a união da igreja e para a nossa santificação, para o crescimento do reino. É isso que ele está mostrando. E passando para o capítulo 4, Tiago também nos orienta sobre a motivação. Talvez eu esteja demorando bastante aqui, mas é para o nosso bem. É para nos orientar. É a palavra de Cristo nos orientando. No meio deste mundo aí, esse mundo hipócrita que vivemos, onde muitas vezes vêm as disputas social, as contendas, e isso acaba nos levando ao mal, nos levando também a nos tornar cobiçosos também, inveja, disputas, e muitas vezes chega até a morte. E muitas vezes, então nós motivamos muito mais por aquisição de bens, porque a inveja leva a isso. Você vê o outro tendo algum objeto, você quer também.
E nós acabamos então nos motivando a querer muito mais adquirir esses bens e acabamos esquecendo nos aperfeiçoar espiritualmente. E é necessário, porque a nossa vida eterna vai depender disso, desse aperfeiçoamento espiritual. No capítulo 4, 2 e 3, Tiago fala: cobiçai e nada tens, pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastardes com vossos deleites. Muitas vezes pedimos coisas desnecessárias para Deus. Queremos um carro, queremos uma moto, queremos uma casa. É necessário, sim, e devemos ter, podemos ter, é lícito, mas não podemos colocar isso como prioridade na nossa vida. Não podemos colocar como prioridade da vida de um cristão. Nós precisamos ter uma motivação correta para nós podermos ser felizes. Felizes com o que nós temos, com o que Deus nos dá. Temos que ser felizes com o que Deus nos dá. Então, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, essa cobiça, ela sai. Essa vontade, essa inveja de ter o que os outros têm, ela some. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, o diabo vai fugir. É no louvor, na oração. É nesse momento que o diabo e as tentações somem da nossa vida. Está passando por dificuldade, está tendo tentação, ore. Peça para Deus sabedoria. E dentro desse processo, então, de santificação, a palavra mostra que nós precisamos nos aperfeiçoar no julgamento. Capítulo 4, 11 em diante. Tiago fala: irmãos, não falei mal um dos outros. Há um só legislador e juiz. É nosso instinto carnal querer julgar. Querer estar sempre à frente dos outros. Querer sobressair dos outros. Querer aparecer. Isso é natural do homem. Não é aquelas primícias que Deus fez, não. Mas é o nosso livre-arbítrio onde nós entramos. Então esse instinto carnal quer estar sempre à frente dos outros. Mas isso leva a julgar. E muitas vezes não queremos ser submissos a Deus. Nós queremos ir empurrando. Não queremos ser submissos a Deus e muitas vezes nem as autoridades constituídas por Deus. O diácono falou, mas você não quer escutar? Não, é o diácono, deixa para lá. Não, ele foi constituído por Deus. Foi Deus que colocou ele naquela posição. Quando ele está lendo a palavra é verdadeira, ele está mostrando a verdade, está nos orientando. Então, Tiago, ele nos ensina também sobre aperfeiçoamento na submissão. Sermos submissos. Hoje em dia é muito eu sou, eu faço, eu aconteço, e não colocamos Deus na nossa frente. E Paulo, ele fala em Romanos 13, 1 e 2, não há autoridade que não venha de Deus. Portanto, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quando não obedecemos, nosso líder espiritual, estamos descumprindo o que Deus. E quando nós não submetemos a Deus, a vontade de Deus, Deus também vai cortar a nossa autoridade. A autoridade que você tem na família, a autoridade que você tem no trabalho. Está lá em Efésios 5, 23, Colossenses 3, 22. Não sou eu que estou inventando, é a palavra que está falando. Deus cortará a sua autoridade aonde você estiver. Porque você não cumpre, não obedece à autoridade que foi colocada sobre você. Em Hebreus 13, 17, a palavra fala: sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma. Então nós precisamos renunciar ao nosso ego, esse ego de querer ser. Todos nós temos um líder superior. Aqui nós temos o pastor Adilson tem o dele. Assim nós temos que obedecer, cumprir. Nós temos que eliminar esse excesso de se considerar, querer se achar nós mesmos. Temos que obedecer, é a ordem de Jesus. E Jesus advertiu em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz
cada dia e siga-me. E Paulo, ele completa em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo. A igreja não pode ter partido. Não fazei por vanglória, mas por humildade, considerando cada um, considerando o outro superior a si mesmo. Ninguém é mais que você, nem você mais que o outro, mas considere dessa maneira, considere o outro, o irmão, considere mais. Isso é para a nossa santificação. E para isso nós precisamos então esperar mais em Deus, obedecer a palavra de Deus. E Tiago fala no 5:7 então, sede paciente até a vinda do Senhor. Temos que ser pacientes até Cristo voltar. Tiago, então, ele dá o exemplo daquele lavrador que ele espera as primeiras chuvas, espera as últimas chuvas, e ele espera no Senhor. Ele espera a chuva no Senhor. Jó também, ele teve paciência, perdeu tudo, mas ele esperou no Senhor e teve vitória. E são mais felizes as pessoas que esperam, que têm firmeza na palavra de Deus. Essas pessoas são mais felizes. E o último ponto é o aperfeiçoamento no serviço, especialmente no tratamento das pessoas que estão desviadas. Muitos se desviam da palavra de Deus, e nós precisamos ir atrás disso, com uma nova evangelização. Então Tiago, ele encerra essa carta mostrando que a vida cristã não é apenas individual, mas ela é comunitária. No capítulo 5, 19 e 20, ele fala assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter o pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Então esse serviço de evangelização, esse serviço de resgate, exige amor ao próximo, aquele que está com dificuldade. Nós temos que ir atrás, nós temos que perseverar na oração por essa pessoa, continuar. Precisamos ter um tratamento especial, um cuidado. Aquela restituição, a restauração, muitas vezes ela vai demorar, é lenta. E nós precisamos então insistir com essa pessoa, não ser chato, mas mostrar para ele a verdade, orar, continuar orando por ele. Nessa evangelização, ou nesse resgate, então nós temos que atuar com mansidão. Mansidão e humildade. Não julgando aquela pessoa, mas mostrando a verdade, para restaurar ela. Não querer ser superior. Não dar conselhos humanos, colocar a palavra, mostrar a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E no tratamento, então, dessas pessoas desviadas, como eu falei, nós precisamos ter paciência, perseverar, orar, que vai demorar. Muitas vezes demora para a pessoa voltar, porque alguém espantou ela dentro da igreja. Muitas vezes nós espantamos as pessoas que estão dentro da igreja, com maus ensinamentos, com mau tratamento, fazendo acepção, querendo julgar as pessoas. Então nós precisamos ter essa sabedoria. E a palavra que Jesus nos mostrou, e Tiago vem nos mostrando, precisamos insistir para essa pessoa voltar para a igreja. Então, já finalizando, o aperfeiçoamento, então na santificação, não termina apenas em nós mesmos. Ele se completa no serviço do próximo, um ajudando o outro. Ali se completa a nossa santificação. E esse então é um desafio para nós. Não apenas viver para nós mesmos, mas sermos instrumento de restauração da vida dos outros. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.